E vamos assim, queridos companheiros, acelerando os nossos pensamentos, tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando nossa mente, deixando que se faça a paz dentro de cada um de nós. Para que assim, de forma serena, tranquila, possamos sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, que possamos sentir a presença amiga desses companheiros que nos auxiliam, nos intuindo, direcionando os nossos passos. A esses amigos queridos agradecemos todo o amparo, o auxílio na condução da nossa caminhada. Vamos elevando os nossos pensamentos mais ao alto, até nossa mãe querida Maria, que amorosamente nos envolve em teu manto materno de luz e amor. A essa mãezinha querida, agradecemos o teu carinho, o teu amor e rogamos que possa continuar a nos envolver em teu manto, dulcificando nossos corações. Vamos até Jesus, o nosso Mestre amado, nosso irmão querido, para agradecer também o teu amor, teus exemplos, o teu Evangelho bendito em nossas vidas. Ó Mestre, muito obrigada por tudo que já fez e faz por nós a cada novo dia. E é assim com muita gratidão que vamos até Deus nosso Pai, para agradecer ao Pai tudo que temos e somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo mal. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia a todos, que a paz e o imenso amor de Jesus continue a nos envolver hoje e sempre. O tema para nossas reflexões nessa manhã será a parábola do joio e do trigo. Para começarmos, recordemos que parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Algumas das parábolas mais conhecidas são as parábolas bíblicas, especificamente as parábolas de Jesus, que eram histórias com elementos comuns da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do filho pródigo, a do talentos, parábola do semeador, parábola do trigo e do joio. Jesus usava as parábolas para transmitir essas lições espirituais de maneira mais acessível. Então, a parábola do joio e do trigo, ela é encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de 24 a 30. E ela diz o seguinte, conta que Jesus conta uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio,
vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. A parábola descreve um homem que semeou boas sementes de trigo em seu campo, mas durante a noite um inimigo semeou sementes de joio no mesmo campo. Ambos cresceram juntos. Existe um simbolismo por trás desses dois tipos de plantas e eles representam as influências positivas e negativas em nossas vidas. O trigo representa a verdade, a sabedoria e a luz espiritual. E a parábola do joio e do trigo oferece uma rica variedade de interpretações e insights espirituais. Nessa parábola, a boa semente continua sendo a palavra de Deus. Ainda assim, por mais que Jesus nos tenha presenteado com as boas sementes e por mais clara, pura e singela que seja a sua doutrina, ao ser concebida pelos homens, atraiu inimigos que tentam destruí-las até hoje, e interesseiros que se aproveitam dela, trazendo falsas interpretações e desvirtuando-a em sua essência, tal como o joio semeado no meio do trigo. O joio, então, representa as más ideias, que se misturam muitas vezes com as boas. É importante ressaltar que, conforme vemos na parábola, o inimigo se aproveitou que os homens dormiam para semear o joio entre o trigo. Isso significa dizer que quando o homem está desatento e não vigia a si mesmo e a seus atos, abre-se o espaço necessário para que o mal se infiltre. Por isso nos recomendo Cristo incansavelmente. Orai e vigiai. O reino dos céus, sob a ótica espírita, representa a evolução, a caminhada para o estágio de perfeição espiritual. Os ceifeiros representam Deus e os espíritos trabalhadores no bem, que selecionarão aqueles que deram bons frutos daqueles que não o fizeram, a fim de que sejam direcionados corretamente para o destino a que os competir. O fogo, o qual o jogo será lançado, representa não o inferno, mas sim as novas adversidades, provas e expiações que os espíritos tomados pelas más inclinações terão de enfrentar, para que seja eles arrancado todo o joio e permaneça somente o trigo. Na parábola, o dono do campo decide esperar até a colheita para separar o joio do trigo, para evitar danos ao trigo. Ao buscar trazer essa questão para nós, é importante lembrar que no decorrer de nossa vida nem sempre é fácil distinguir entre o bem e o mal. Mas o tempo da colheita, ou seja, nossa jornada espiritual, a nossa caminhada, trará a clareza disso. Outro ponto importante que surge na parábola e preciso destacar é a mensagem de tolerância e amor que a parábola transmite. O dono do campo instrui os seus servos a não arrancarem o joio imediatamente, para evitar arrancar também o trigo. Ou seja, conosco acontece o mesmo. Todos temos a oportunidade de nos redimir e crescer espiritualmente ao longo do tempo, errando e tentando novamente na busca de errar menos. Nós vamos melhorando a cada dia. A parábola destaca um conceito de livre-arbítrio. As sementes do joio foram plantadas por um inimigo, mas os servos também tiveram a escolha de arrancar o joio antes da colheita. Isso pode ser relacionado à nossa capacidade de fazer escolhas em nossa jornada espiritual e à responsabilidade pelas consequências dessas escolhas. A jornada espiritual, ela pode ser vista como um processo de purificação, onde as influências negativas, elas são gradualmente separadas das positivas,
E é um processo de autoconhecimento e crescimento também. A ideia da misericórdia divina também aparece presente na parábola. Precisamos lembrar que o dono do campo espera pacientemente pela colheita, dando a oportunidade para que o joio se transforme. Isso pode ser relacionado à crença na misericórdia de Deus e na capacidade de redenção de todos os seres. Então, como podemos cultivar as sementes do bem em nossas vidas? Lidar com as influências negativas e, claro, nutrir o nosso crescimento espiritual. A parábola, ela nos ensina que é importante conviver com diferenças e contradições. Assim como o joio e o trigo coexistem no mesmo campo, também encontramos aspectos negativos e positivos em nós e nos outros. Isso nos leva a praticar a compreensão e a paciência, buscando enxergar além das aparências. A parábola ela ressalta que, embora haja influências externas, cada um de nós é responsável por suas escolhas e ações. E isso pode ser associado à ideia de que estamos constantemente plantando sementes em nossa jornada e colheremos os frutos das nossas ações. A parábola pode ser interpretada em níveis individuais e coletivos. Da mesma forma que cada pessoa possui sua jornada espiritual única, as comunidades também enfrentam desafios semelhantes ao lidar com influências negativas. Ou seja, o crescimento espiritual pessoal contribui para o crescimento da coletividade. Assim como o joio tem a oportunidade de se transformar durante o processo de crescimento, conseguimos mudar, evoluir e redimir ao longo de nossas vidas. Isso pode inspirar a prática do perdão, tanto a si quanto aos outros. É preciso lembrar que as adversidades e desafios na vida podem ser interpretados como oportunidades de crescimento. O joio no campo representa as dificuldades que encontramos, mas essas dificuldades podem nos fortalecer, nos ensinar lições importantes e, claro, nos conduzir a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e da vida. A natureza não dá saltos evolutivos. Semeia-se, germina-se, cresce e frutifica-se. O mesmo ocorre com o bem e o mal. Quem planta, colhe a seu tempo. Toda semente semeada crescerá e frutificará, cedo ou tarde. Por isso, devemos ter cuidado com os pensamentos, palavras, gestos e ações, para receber da vida aquilo que oferecemos a ela. Nem sempre conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário que este cresça para que possa ser enxergado. E Jesus alerta: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Assim, no plano evolutivo onde nos situamos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, não somente para podermos exercitar a capacidade de discernimento entre um e outro, mas permitir que os bons exemplos ajam sobre o mal, tornando-o melhor. A orientação do Senhor em relação ao joio foi sábia. Não, deixai-os crescer juntos até a ceifa. A colheita indica necessariamente os resultados encontrados ao final de um ciclo evolutivo. Os ceifadores são os espíritos mais esclarecidos, moral e intelectualmente, que têm a incumbência de separar o mal do bem e dar destinação final a cada um deles. No livro Vinha de Luz, escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, lá no capítulo 107, a gente vai encontrar que quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque
aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem, através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas e inúteis, em vista do joio ser atado aos molhos. Uma dor nunca vem sozinha. Então, nesse momento, queridos amigos, que possamos nos fortalecer em preces, em orações, voltando o nosso olhar para o Mestre e seus exemplos de amor e perdão. E que Jesus nos fortaleça, abençoe, hoje e sempre. Convido a todos que fechem seus olhos e nessa oportunidade bendita possamos assim reunir em nós os melhores sentimentos para que possamos transformá-los em intensas vibrações de amor, intensas vibrações de paz, e que esse sentimento possa envolver nosso planeta Terra, principalmente todas as pessoas que estão em sofrimento, que nossas vibrações de amor possam envolver carinhosamente aquelas pessoas que se encontram enfermas e que perderam as suas esperanças. E nossas vibrações de amor possam envolver cada mãe, cada pai, que nesse momento chora pela perda de um filho. Que nossas vibrações de amor possam envolver carinhosamente essa casa bendita que nos acolhe e a todos aqui reunidos. Que nossas vibrações de amor possam envolver carinhosamente o nosso lar, nossas famílias, envolvendo principalmente aqueles que sabemos estar no momento necessitando de mais amparo, de mais luz. Que nossas vibrações de amor possam nos envolver, direcionando os nossos passos, acalmando os nossos pensamentos. E que assim possamos também deixar que intensas vibrações de amor e de paz possam ser levadas e direcionadas pela espiritualidade amiga onde houver maior necessidade. E vamos dando assim graças a Deus e que assim seja.